Boa tarde, pessoal. Agradeço aí a presença de todo mundo nesse evento. A gente está fazendo aí o lançamento do estudo sobre a importância do terceiro setor para o PIB do Brasil. Agradeço a presença de todos, os apoiadores, Instituto IACP, FI, Fundação José Luiz Ejuídio Setúbal, Movimento Bem Maior, a Staui também contribuiu, e a Tereza Bracher. E antes de passar para o Ademir Rocha, professor da Faculdade de Economia da USP e consultor da FIP, eu queria agradecer também todo mundo que esteve envolvido nesse mandato dentro do Movimento para uma Cultura de Doação, que fez isso acontecer. Então, vou ler aqui a minha colinha: a Erika Sanches, Fernando Nogueira, JP, Laís Lopes, Márcia Woods, Michel Freller, Richard Sipley, Silvia Dascal, André Pinas, Jonas, Karina Blanc, Loriberto Filho e Zeca Teodoro. Maravilha. Então, com vocês aí, Ademir Rocha da FIP, para contar para a gente como é que foi feito esse estudo e quais são os principais números que a gente chegou. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Ademir Rocha, o Léo já havia me apresentado. Eu fiz parte como consultor, pesquisador desse estudo, né? Então, só para contextualizar, né, o movimento por uma cultura de doação, e o Léo fez esse intermeio entre o movimento e a FIP, né? Fez essa proposta de estudo em meados do ano passado, né? Um estudo que ele tem como objetivo, né, analisar a importância do terceiro setor para o PIB do Brasil, mas não somente o PIB do Brasil e outras variáveis econômicas, né? De modo, então, que a gente pudesse dar um panorama do quão relevante o setor é em termos econômicos, né? Porque a gente já sabe que o setor ele tem uma importância social, né, bastante relevante, mas o que a gente quis mostrar aqui ao longo desse estudo é o papel econômico que o setor desempenha, tanto no Brasil quanto nas regiões brasileiras, no caso aqui representadas pelas unidades da federação. Tá? Então, essa aqui é a equipe técnica. Além da minha participação, o professor Eduardo Haddad foi o coordenador desse estudo, juntamente com o professor Carlos Azone, Fernando Perobelli e Vinícius Vale. Bem, então o objetivo do estudo foi exatamente esse, né? Analisar a relevância, mensurar a relevância socioeconômica do terceiro setor para a realidade brasileira. E, para tanto, a gente utilizou um instrumento bastante tradicional e, ao mesmo tempo, bastante robusto, que se chama matriz de insumo-produto, onde a gente quis focalizar exatamente nas atividades do terceiro setor. Né? Pois bem, qual que é vou já aqui passar um resumo, digamos, um resumo executivo com um resumo dos principais valores. Né? Então, dentro desse estudo, a gente analisa o terceiro setor, não somente a atuação dele, diretamente falando, tá? Mas a gente faz uma análise que a gente chama direta e indireta, ou seja, o terceiro setor ele participa de diversas cadeias de valor, a partir do momento que ele é comprador de insumos e, ao mesmo tempo, ele vende algum tipo de produto ou serviço. Tá? A partir do momento que ele compra, ele movimenta a economia, né? Compra insumos, contrata trabalhadores, e a partir do momento que ele vende, por exemplo, algum tipo de serviço, oferece algum tipo de serviço, ele também vai movimentar a economia. Portanto, ele age de maneira direta e indiretamente dentro da economia brasileira. Tá? E de modo mais abrangente, né, a gente encontra um valor de 4,27% do PIB. Tá? Isso do ano do estudo, o ano base do estudo, que foi 2015, isso equivale a cerca de 220 bilhões de reais, tá? Trazendo esse 4,27% aplicado ao PIB do ano passado, que foi de cerca de 9,9 trilhões, isso daria cerca de 420 bilhões de reais, tá? Fazendo uma conta de padaria aqui bem rápido, né? Então, a gente nota que são números bastante relevantes, né, de participação no produto interno bruto brasileiro, né?
Em termos de ocupações, o terceiro setor, a nível nacional, representa cerca de 5,88% das ocupações no Brasil, o que inclui aqui empregos formais e informais, tá? Isso dá em cerca aí de 6 milhões de ocupações, tá? E aí, o estudo ele também faz uma diferenciação em termos de subsetores dentro do terceiro setor, né? E aí a gente avaliou 4 subsetores, né? Educação, saúde, atividades artísticas e organizações associativas, tá? Então, cada um desses setores eles vão contribuir de alguma forma, né? Educação, por exemplo, contribui cerca de 0,77% do PIB. Saúde, 1,81%. Atividades artísticas, 0,31% do PIB. E organizações associativas, cerca de 1,40% do PIB. Tá? Falar um pouco aqui sobre a metodologia, não querendo entrar aqui em termos acadêmicos do que representa a metodologia de insumo-produto, mas somente querendo destacar que a matriz insumo-produto, que é esse instrumento contábil que a gente utilizou para mensurar a relevância do terceiro setor, ele é como se fosse, essa matriz é como se fosse uma fotografia da economia brasileira. Tá? Tudo que é fluxo de compra e venda que acontece no Brasil entre setores e entre instituições, compra de força de trabalho, força de capital, por exemplo, para que haja produção, né? Tudo isso está mapeado dentro da matriz insumo-produto. Portanto, ela é como se fosse uma fotografia de um determinado período econômico. Tá? No caso nosso aqui, a gente tirou uma fotografia de 2015 e queria ver, né, qual que é o nível de participação do terceiro setor dentro dessa fotografia. Tá? Então, em termos esquemáticos, né, a gente poderia colocar o terceiro setor aqui dentro dessa caixinha verde, por exemplo, né, e o terceiro setor ele vai comprar insumos domésticos, né, então ele vai adquirir algum tipo de insumo para que ele possa exercer a atividade dele, né, ele vai contratar trabalhadores, ele vai comprar algum tipo de capital, por exemplo, né, e a partir disso, né, ele vai formar algum tipo de produto ou serviço que ele vai oferecer para a sociedade, né. Então, ele vai gerar aqui, por exemplo, né, ele vai ofertar para a sociedade algum tipo de produção ou serviço e vai vender isso para, por exemplo, famílias, né? Poderia oferecer o serviço para as famílias, tá? Então, a lógica em insumo-produto é sempre nessa dimensão, né? Um setor, ele é ao mesmo tempo demandante e ele é demandado, tá? Então, essa é a beleza da metodologia aqui de insumo-produto, tá? E aí, o que a gente utilizou dentro dessa ferramenta de insumo-produto, a gente aplicou uma técnica denominada extração hipotética, tá? Que pelo próprio nome já diz, né, extração hipotética, eu faço um seguinte exercício hipotético, tá? Imagine se o terceiro setor não existisse na economia brasileira, tá? Fazendo esse exercício hipotético, né, a gente teria uma situação em que eu não tenho terceiro setor, que é uma situação hipotética, e eu tenho também um terceiro setor que está presente na economia brasileira. Logo, eu tenho uma situação de comparação. Economia brasileira com o terceiro setor, economia brasileira sem terceiro setor. Com isso, eu consigo mensurar o quão relevante economicamente é o terceiro setor. Tá? E isso, né, vai mais à frente, né, porque a gente está falando de participação do terceiro setor dentro de cadeias produtivas. Né? Portanto, eu tenho que, em termos econômicos, a gente chama de efeitos sistêmicos. Né? E aí eu trouxe uma ilustração de um garoto arremessando uma pedra na água. Né? O terceiro setor é como se fosse um efeito da pedrinha na água, né, que ele vai atingir a água, que é o efeito direto, que é o efeito dele mesmo, né, dele em si, na economia, mas ao mesmo tempo ele vai gerar transbordamentos. Tá? Ele vai interagir com outros setores e esses outros setores vão ser movimentados por causa dele. Tá? Então eu tenho efeitos diretos e indiretos devido à atuação do terceiro setor na economia brasileira. Tá? Primeiramente, aqui eu vou apresentar alguns resultados que a gente chama de multiplicadores. Tá?
E aqui, o relatório completo, ele é muito mais abrangente, né? Mas eu não quero me estender muito aqui no tempo, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns valores que a gente chama de multiplicador econômico, tá? Para cada um dos subsetores dentro dessa caixa maior que a gente está chamando de terceiro setor, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui esse multiplicador de 1,44 dentro do subsetor de educação, o que esse valor me diz? Ele me diz o seguinte: se eu investir R$1 em termos de demanda no setor de educação, do terceiro setor, ele vai me gerar, né, ele vai voltar para a economia o R$1 investido, mais 41 centavos adicionais. Né? Isso devido à questão dos efeitos indiretos. Né? Então, o terceiro setor de educação, ele vai demandar insumos, né? Vamos pegar aqui um exemplo, alguma escola que esteja listada dentro da categoria de terceiro setor. Né? Essa escola, ela vai, por exemplo, comprar alimentos para oferecer a merenda escolar. Tá? Então, a partir do momento que essa escola vai e compra produtos alimentícios, ela está movimentando outros setores da economia. Né? Então, isso entraria aqui nesses, por exemplo, 41 centavos adicionais gerados pelo setor na economia. Tá? E a gente pode fazer esse exercício para todos os demais setores, os subsetores aqui do que a gente está chamando de terceiro setor. Né? Saúde tem um efeito multiplicador de 1,53, atividades artísticas 1,60, e organizações associativas, um efeito multiplicador de 1,69. Tá? Os resultados de extração hipotética, né, que são os resultados apresentados e divulgados aí, durante esses 2 dias que a gente está fazendo o evento de lançamento. Né? Em termos de PIB, a gente encontrou o valor de 4,27, tá? Que no ano base estudado equivale a cerca de 220 bilhões. Em termos de emprego, um valor de 5,88, que equivale a mais ou menos 6 milhões de ocupações. Tá? E aqui eu tenho também uma métrica de valor bruto da produção, que é uma métrica mais generalista, ela vai além do PIB, tá? É uma métrica um pouco mais abrangente em termos de produção, que é cerca de 3,93% do valor bruto da produção no Brasil, que equivale a 402 bilhões. Tá? Esse estudo, ele também tem a grande vantagem, né, que ele apresenta resultados econômicos não somente a nível nacional. Né? A gente foi além e também traz aqui resultados a níveis subnacional, que no caso aqui são as unidades da federação. Né? E a gente nota que há uma grande heterogeneidade entre as UFs. Né? Então, os resultados de participação do terceiro setor dentro de cada região é diferente. Né? Isso se dá por alguns motivos. Né? O principal deles é a estrutura produtiva de cada região. Né? Então, quão diversificado uma região é em termos econômicos. Né? E isso vai, logicamente, vai impactar em termos do quanto que o terceiro setor representa para cada uma das unidades da federação. Né? Aqui, alguns resultados maiores, né, de maior magnitude, né? A gente tem que o terceiro setor contribui para cerca de 6,12% do PIB do Distrito Federal. Em termos aqui de São Paulo, né, a gente tem um valor de 5,22% do PIB, e Rio de Janeiro a gente tem um valor de 4,63%. Tá? A gente também tem esses valores em termos de emprego. Tá? Então, eu acho que essa é a mensagem, né? Eu espero que, logicamente, agora o movimento vai fazer uso, né, desse estudo, né? Mas a gente espera que dentro da FIP, né, como analista econômico também, né, que esse tipo de estudo sirva para que haja incentivo ao setor, né? Porque na economia tudo é a base de incentivo, né? Então, dando os incentivos certos, a gente tem um melhor impulsionamento do setor dentro da economia brasileira. Tá? Então é isso, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de apresentar esse trabalho. Bom, obrigado, Ademir. Compartilhando aí com todo mundo que está assistindo com a gente aqui a dinâmica, a gente vai ter 4 falas breves aqui dos painelistas, né?
Laís, Fernando, Márcia e eu. E depois a gente tem aí um grupo de mais ou menos 10 pessoas já escaladas para fazer breves comentários ou perguntas que a gente no painel, se sentir capaz de responder, vai responder, e senão a gente vai anotar aqui para procurar a resposta depois. Enquanto isso, todos vocês podem continuar colocando seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas no canal do YouTube, participando, né? Compartilhem também a live, ela continua aí, e participando depois aqui na sessão de perguntas e respostas no final, tá bom? Bom, então vamos começar aqui pela Laís. Laís, conta pra gente aqui, depois que saiu o estudo, o que veio em sua mente? Super obrigada, Léo. Em primeiro lugar, quero parabenizar a FIP aí pelo trabalho, né? Foi um trabalho bem difícil, a gente participou aí no começo de todos os alinhamentos de conceitos, então talvez a minha fala aqui seja menos, justamente por estar iniciando também, menos pensando já direto nos próximos passos, que os meus colegas vão também complementar, mas um pouco comentar sobre, enfim, o desafio de fazer uma pesquisa dessa natureza e o cuidado que esse grupo teve. Claro, todos os resultados são de responsabilidade da própria fundação, né? A FIP foi quem elaborou o estudo, mas acho que a gente, enquanto grupo que atuou nesse mandato do Movimento por uma Cultura de Doação, a gente teve também esse papel, tanto de trabalhar no processo de encomenda, quanto de conversa sobre cada um dos produtos que foram sendo alinhados. Então, fico muito feliz que a gente consegue ter um resultado que é alinhado aos outros estudos existentes no Brasil. A gente está aqui trabalhando em cima da mesma base de dados que o IPEA tem no mapa das organizações da sociedade civil, trazendo também as mesmas exclusões daquilo que não faz parte do campo do chamado terceiro setor, considerando, então, as organizações da sociedade civil nos mesmos conceitos que a própria ONU traz para fins estatísticos, como entidades privadas sem fins lucrativos, que não fazem parte do aparelho do Estado, que são voluntárias, e que são auto-administradas, né, pela própria cidadania. Então, a gente está realmente trazendo esse protagonismo das organizações contabilizado agora em dados econômicos, que era algo que a gente sentia bastante falta e que a ideia é que esse número possa ser, então, depois, inclusive, mensurado em outras ocasiões, para que a gente possa acompanhar esse crescimento, porque quando a gente fala dos impactos sistêmicos, o que a gente está fazendo aqui é fazer uma contabilização material para também chamar a atenção da importância das organizações, mas a gente tem muitos ativos que são intangíveis, que não são mensuráveis dos próprios resultados que as organizações têm nos seus trabalhos em relação à educação, saúde, cultura, proteção do meio ambiente e todas as outras áreas que compõem aí o chamado terceiro setor, né? Acho que em termos também do número de pessoal ocupado, chama atenção que a gente também espera ver um crescimento no futuro, na medida em que a regulação hoje ela é mais clara ao autorizar o pagamento de dirigentes da equipe de trabalho, desde que, obviamente, tenha correspondência, qualificação técnica e etc., e tem orçamento. Então, o que se espera também é pensar na perenidade, na sustentabilidade das organizações como algo importante e necessário para a nossa sociedade. E assim sendo, a gente também tem que pensar na manutenção dessas equipes para que as organizações possam continuar fazendo o seu trabalho. Numa interação aí com o Estado, a gente quer ter um Estado forte, poroso, aberto à participação das organizações da sociedade civil, entregando bens, direitos e serviços, mas que também possa contar com essa colaboração das organizações da sociedade civil, e para que elas existam, elas precisam ter recursos, e aí de todas as naturezas, compreendendo, então, agora com esses dados mais objetivos, que ao existir, as organizações também movimentam a economia, né? Então, acho que isso é bastante interessante aí dos dados que a gente traz, e é um convite também a todos os atores financiadores, inclusive as empresas, que olhem para isso com uma possibilidade, né, com um chamado para que cada vez mais
a gente possa ter mais doações para sustentar, para dar perenidade às ações das organizações que, nos seus resultados intangíveis, estão trabalhando pelos direitos e, enfim, por tudo que a gente tem de necessidade de luta, de avanços na nossa sociedade, e, ao mesmo tempo, elas estão, de fato, aí comprovadamente movimentando a economia na sua própria existência, né? Então, eu gostei muito de ter feito parte desse trabalho, espero que a gente tenha mais oportunidades de debatê-lo e que a gente tenha outras edições também no futuro, depois vai ser comentado os próximos passos dessa semente que foi aqui plantada. Obrigada. Maravilha, Laís. Obrigado pela sua intervenção. Vou fazer uma dobradinha aqui. Fernando, conta para a gente aqui, você com o chapéu da BCR, que é uma entidade de classe aí, e da GV também, que é mais com chapéu acadêmico. Como é que essa pesquisa impacta o seu dia a dia, os seus planos para o futuro? Legal. Imagino que estejam me ouvindo. Obrigado, Léo, e felicidade de estar aqui hoje, junto aos colegas, todo mundo que está assistindo, né? A gente viveu, acho que muito tempo no Brasil, um certo apagão de dados na área social, uma caverna que era onde a gente tateava, tinha algumas impressões, mas sabia muito pouco. Isso nos últimos 20 anos vem sendo mudado, né? A gente tem conseguido ver várias pesquisas que têm iluminado áreas importantes dessa caverna, e não tenho dúvida que essa pesquisa que está sendo lançada hoje traz uma luz muito forte, né? Já tinha havido esforços anteriores a isso, mas eu não tenho dúvida que representa um marco essa pesquisa por trazer de forma tão clara esse impacto econômico que o setor tem, tanto de forma geral quanto de forma dividida nos estados, nas atividades. Em especial, gostaria de destacar uma atividade que para mim acho relevante, às vezes fica um pouco escondida quando a gente debate terceiro setor, organizações da sociedade civil, que são as atividades associativas, que são tão importantes, mas costumam ser um pouco deixadas de lado. Assim, a gente ainda precisa bem mais de pesquisa nesse tema, né? Para a gente é fundamental ter esse número, Léo, um pouco para o futuro, para ajudar a pautar a imprensa, a conversa pública, quando a gente vê que é um setor que gera contribuição econômica e emprego equivalente a muitos setores ditos mais tradicionais, né, da economia, setor de agricultura, setor de produção de máquinas, carros. Então, enfim, quem sabe, né, sonhando um dia em que no telejornal vai ser tão comum a gente ouvir, né, ver entrevista com diretores, dirigentes de organizações, presidentes de fundações, quanto é ouvir representantes de empresas e de outros setores, né? O que eu gostaria mais ainda de contribuir, né? Primeiro, reforçar, né, e aí um agradecimento especial aos financiadores, mas de movimentos como o Movimento pela Cultura de Doação e o grupo de ativistas e financiadores que viabilizaram essa pesquisa, que viabilizam outras iniciativas. Alguns anos atrás, pesquisa do IDES, né, para a gente saber mais, a pesquisa Doação Brasil, e da importância de ter gente acreditando nessa infraestrutura do setor, em estudos, pesquisas, iniciativas que às vezes não têm um impacto tão direto quanto está lá na ponta, atendendo pessoas que precisam, comunidades que precisam, mas que dão fermento, dão gás para a gente para alimentar e retroalimentar e multiplicar essa ação, enfim, sim, também quem está lá na ponta, né? Então, da importância da gente ter gente que acredita nisso, a própria ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, também depende muito desse tipo de iniciativa. É legal a gente ver que isso está crescendo no Brasil. Para acabar, duas reflexões, né? Primeiro aqui, puxo um pouquinho a brasa para o papel dos captadores e captadoras de recurso, né? As pessoas que têm essa função dentro das organizações de ajudar a crescer receitas. Não tenho dúvida que a gente vê nesse número, né? Esse quase 400 bilhões, não é tudo, claro, direto resultado dos captadores e das captadoras, mas não tenho dúvida que tem um papel muito importante desses profissionais para ajudar a crescer esses números. Então, deixo aqui também esse agradecimento e esse parabéns para esses profissionais. E, finalmente, um último ponto muito
pontual, mas importante que essa pesquisa mostra, quando a gente vê a importância, né, econômica que o setor tem, quem sabe isso ajude a gente a mudar uma situação complicada que a gente vive no Brasil, que é a dificuldade de acesso a serviços financeiros, né? Muitos aqui que trabalham na área já devem ter tido dificuldades para abrir conta, excesso de burocracia, excesso de exigências para poder fazer movimentação financeira, para ter acesso a serviços básicos como um cartão de débito ou de crédito. Então, espero que esse número também ajude o setor financeiro a entender melhor o potencial que tem, inclusive, como cliente, né? Organizações que têm essa necessidade de poder gerir esse dinheiro, e esperamos que esse tipo de situação, esse tipo de pesquisa ajude a gente a mudar essa questão, tá bom? Muito obrigado e ansioso para ver as contribuições dos colegas. Maravilha, muito bem lembrado, Fernando. Esse é um ponto que não faz o menor sentido e esperamos que a pesquisa ajude a mudar isso. Márcia Woods, também da BCR, do Conselho, da Fundação José Luiz Egídio Setúbal. Que esse número, que é uma dos financiadores do estudo, que esse número, esses números, na verdade, né, e esse estudo como um todo, traz para você nos seus chapéus ou chapéus? Léo, assim, primeiro uma satisfação grande, né? Acho que é importante pontuar o início da ideia de se fazer esse estudo que surgiu no âmbito do movimento, porque isso merece uma pausa aqui, uma atenção, porque é um grupo de pessoas que se propõe a se unir, né? E a gente se conversa e articula num grupo de WhatsApp, onde tem mais de 200 pessoas, mas que todas estão lá com o mesmo propósito de tentar fomentar e fazer crescer a cultura de doação no Brasil, e se põe nesse espaço de discussão, né, para além das suas agendas institucionais, pensar ter uma visão mais sistêmica do setor. Então, pelas trocas ali que se iniciaram, né, esse mandato que você liderou, Léo, tão brilhantemente, tem que fazer o reconhecimento aqui para o nosso líder de mandato, que assumiu esse espaço voluntário, então, de falar assim, não, vamos lá, vamos tentar entender qual que é a contribuição econômica do setor, vamos tentar achar uma organização que tenha respaldo, né, de metodologia para poder trazer um número que tenha credibilidade, que a gente possa dialogar com os atores importantes do nosso setor e relevantes. Então, eu acho que é importante falar desse início, né? Porque foi um esforço coletivo, realmente, de todos aqui, de participar dessa co-criar em cima disso, e aí encontrar a FIP que pôde trazer esse número para a gente com uma metodologia que foi apresentada aí pelo Ademir. Então é muito legal ter esse momento, e muito legal também por outra questão, né, que tem o histórico e trajetória no setor, né? Aqui com o meu chapéu ABCR, posso falar um pouco do que foi as experiências de ter participado ativamente quando a gente estabeleceu o programa de advocacy, e principalmente quando estavam tendo as reformas no sistema, na plataforma de pagamentos, onde começou a se exigir, né, CPF para emissão de boletos, e boletos sendo uma grande fonte de captação de recursos para as organizações, e surgiu pela base de associados a necessidade da gente pensar, então, como é que era essa relação com o sistema financeiro, e surgiu o marco bancário da doação, e a gente começou, então, a passear pelos corredores do Congresso Nacional e conversar com os nossos legisladores sobre o terceiro setor. E aí é que você entende que eles não entendem, né? Aí você entende o quanto a gente é desconhecido e o quanto é difícil. E aí você fala do terceiro setor, eles ligam ao nosso impacto final na vida das pessoas, que é o que nos move, nos faz exercer trabalho, desenvolver essa profissão, mas que enquanto você quer trabalhar racionalmente com os legisladores em termos do que eles estão propondo de mudança, seja que na época que a gente estava articulando era porque tinha um PL que estava tramitando e aumentando a taxa que era
de recebimento das lotéricas quando elas compensavam o boleto, e que isso implica em mais custos, né, administrativos para a captação de recursos via boleto, isso ia reduzir, né, o valor final da doação para as organizações. E aí, enfim, então nessas conversas, você percebe o quanto você precisa trazer informações e dados, e quanto, por mais que a gente tenha esforços no setor, eles são muito fragmentados, né? Então, você tem os dados sobre as doações de indivíduos, você tem os dados sobre as doações do que as fundações e empresas estão colocando no setor. Daí você tem os dados das filantrópicas, quer dizer, não tinha um dado que nos unia como indústria. Isso ficou mais acentuado, então, quando veio a pandemia, e você via vários incentivos sendo dados para determinados setores produtivos, porque eles estavam sendo impactados pelo isolamento social, pela diminuição econômica e tudo mais, e o setor que estava mais contribuindo, que era o terceiro setor, ou em parte, né, o terceiro setor que estava aí na linha de frente dessa urgência humanitária, nem aparecia como setor. Então, quer dizer, assim, é de muita frustração mesmo de quem, vamos dizer assim, milita, né, pelo setor, de não ter esses dados que nos unem, enfim. Então, acho que é muito bom ter isso para poder, de fato, ir lá. E eu estimulo a todos que estão nos ouvindo, né, que, enfim, se incomodam em ter um imposto sobre doação, mas que está aí em cada um dos seus estados, que possam olhar, então, para esses dados que a FIP produziu, principalmente esses dados que você tem estadual, usar esses efeitos multiplicadores e chegar lá para os legisladores estaduais e falar assim, olha, tá vendo aqui, se você incentivar esse setor, a gente pode aquecer a economia, portanto, que é uma lógica que eles entendem muito mais do que até do impacto social, que a gente, no nosso setor, sabe o quanto é duro mensurar todas as transformações e a contribuição que a gente, de fato, traz para o setor. Então, é uma forma e uma linguagem que não é muito usual dentro do nosso setor, mas que ela fala a língua de quem está tomando a decisão. E por isso que eu acho muito importante acrescentar essa lente para o nosso dia a dia do terceiro setor. E, enfim, e como uma organização, aqui agora com o meu chapéu fundação, uma fundação que tem o foco, uma fundação familiar que tem o foco em saúde na infância, mas que acredita que como fundação e como setor a gente deve ser mais forte, então por isso tem uma linha de investimento na infraestrutura do setor, que acredita na ciência, que acredita na evidência, que acredita na pesquisa, que acredita em metodologias robustas. É muito gratificante poder fazer parte desse processo e apoiar um estudo como esses, né? E do que a gente vem conversando com diversos pesquisadores e instituições, acho que aqui a gente tem um caminho a trilhar, né? O estudo ele traz algumas respostas, mas não todas aquelas que a gente queria, para entender muito mais o nosso setor, entender como a gente se comporta, mas enfim, eu acho que é um bom ponto de partida e principalmente para esse ano que a gente tem uma agenda bastante atribulada aqui com o novo governo, reformas importantes estão sendo discutidas no âmbito federal e é muito importante contar com esse dado para a gente poder nos posicionar como setor e debater sobre melhorias que possam trazer para a nossa indústria. Maravilha, Márcia, obrigado. Eu acho que sobrou pouca coisa para eu falar. Eu estava pensando hoje de manhã numa analogia, né? Para o que essa pesquisa traz, e o mais perto que eu cheguei disso ela tem o poder de mudar a foto mental que as pessoas têm do setor. Então, se as pessoas estão acostumadas a pensar o setor como uma senhora na comunidade que educa as crianças que estão, né, fora da escola, com livros doados, isso é verdade, mas não é toda a verdade, né? Também tem organizações com centenas de funcionários rodando SAP, que todo mundo trabalha 8 horas por dia ou mais, sendo remuneradas
para isso e trabalhando nesse setor. Então, a foto do setor ele é mais ampla, né? Você tem todos os impactos na ponta, você tem essas organizações voluntariosas, de certa forma, e você tem organizações mais parecidas com o que a gente espera dentro do setor privado com fins lucrativos, né? E por que isso é importante? Porque eu tenho a hipótese que parte da forma como a gente financia as organizações sociais, ele vem da forma como a gente vê as organizações sociais, ou seja, dessa foto mental, né? Então, não sei vocês, mas quando eu vou na padaria, eu não falo assim, quanto que é o pão? R$2. Olha, eu só compro se você gastar 90% com farinha, senão eu acho que está errado. Quando eu vou contratar um serviço, eu olho a planilha, eu vejo o valor final, mas eu não falo, olha, eu acho que você está gastando muito aqui, pouco nessa linha orçamentária, pouco na outra, eu acho que você tem que gastar mais aqui e menos lá, né? De certa forma, eu confio nessas pessoas, eu confio no padeiro, que ele sabe fazer o pão. Eu confio no prestador de serviço, né, no advogado, no consultor, na escola de idiomas, que ele entende, ou ela entende, a estrutura de custos do negócio dela. E a doação é uma transação econômica que tem tudo para começar pela confiança, mas a gente está começando pelo controle, né? E eu acho que, eu espero que essa pesquisa ajude um pouco a mudar essa foto mental para que a gente tenha, do ponto de vista das doações, dos doadores, né, essa relação, uma relação mais, não só de mais confiança, mas mais razoável, né, mais realista, do que achar que porque eu tenho dinheiro eu sei fazer pão. Gente, eu não sei fazer pão, não aprendi a fazer pão na pandemia, então não adianta, não deveria me meter a dizer como alguém deve rodar a padaria deles, né? Então, com isso a gente fecha o nosso painel. A gente, né, os painelistas vão ficar aqui, quem tiver que sair um pouco mais cedo, tudo bem, mas a gente vai começar a receber os nossos convidados e as nossas convidadas para fazer breves comentários. E eu queria começar com a Joana Mortari, que é do Movimento por uma Cultura de Doação. Obrigada, Léo. Oi, gente, tudo bem? Olha, quando me convidaram para falar num evento sobre o papel econômico do terceiro setor, eu não achei que eu fosse começar emocionada, tá? Então, me deem 15 segundos de recuperação. E, Léo, obrigada pela sua fala, Márcia, todo mundo, Ademir, que eu não conheço. Acho que a gente está realmente num momento... enfim, deixa eu começar do começo. Apesar da Márcia já ter agradecido, também como coordenadora do Movimento por uma Cultura de Doação, agradeço, Léo, você como líder desse mandato incrível, né? Acho que essa depois que a gente dividiu a nossa governança em mandatos, essa nossa primeira grande entrega para o mundo, e eu fico muito feliz e orgulhosa de todos nós e de vocês. Enfim, venho hoje falar um pouquinho desse lugar que o Léo já começou a trazer, que a gente está ampliando esse olhar para o setor social, né? O setor que, em outros lugares, de outras línguas, é também, às vezes, chamado de o setor da mudança social, e aqui a gente chama de o terceiro setor, então talvez eu use essas coisas como sinônimos nessa curta fala. E esse lugar é um lugar, e alguém falou, já não me lembro quem, que reconhece primeiramente, mais tradicionalmente, as causas que a gente defende, os direitos que a gente defende. Os lugares onde, às vezes, por distâncias ou por, enfim, por desenvolvimentos não prontos, a gente não chega, o governo não chega, a gente não chega. Então, às vezes, a gente faz algo que equilibra o Estado democrático de direito, e às vezes o terceiro setor faz algo que complementa os serviços e os direitos públicos, né? E tudo isso enfim, está sendo cada vez mais e aos poucos reconhecido. Acho que a pandemia foi realmente, de fato, a gente já falou aqui, nós, deste grupo do Movimento por uma Cultura de Doação, já conversamos bastante sobre o efeito da pandemia de coronavírus nessa percepção nacional e mundial sobre a importância do setor social, das organizações, da capilaridade e tudo mais.
Então, essa é a primeira instância, o primeiro lugar onde a gente reconhece a importância do terceiro setor. A segunda chega e nasce hoje, e é essa relação com a importância econômica desse setor em relação ao PIB brasileiro, que eu vou deixar para os especialistas falarem mais. Já falaram e agora a gente vai entrar num debate mais público sobre ele. O que eu, na verdade, venho hoje falar é que eu não quero que a gente esqueça de um terceiro âmbito e de importância do setor social, que é a construção e o desenvolvimento do que a gente chama de tecido social brasileiro. O tecido social, no nosso caso, o tecido social brasileiro. O tecido social nada mais é do que como um tecido, esse emaranhado de relações pessoais que acontecem quando uma organização social, e não só elas, mas aqui a gente está falando das organizações sociais e da sua importância, quando elas atuam, quando elas abrem suas portas, quando elas trazem pessoas para perto e que proporcionam essa interação e essa construção de uma coletividade que é não só da natureza humana, como de extrema importância para o desenvolvimento social, econômico, humano. E a gente, quanto mais a gente, de novo falando da nossa experiência recente, ainda não declarada fim da pandêmica, a gente aprendeu a duras penas a importância do estar entre outras pessoas, há pouco tempo atrás. E essa rede de relações que se constrói quando a gente está presente nos lugares. Quanto mais a gente vai, independente de pandemia ou não, quanto mais a gente migra para lugares como esse que a gente está hoje, que permite a presença de muitas pessoas de muitos lugares diferentes, mas que também distancia as pessoas desse lugar da construção coletiva não, da construção presencial do tecido social brasileiro, mais importantes são as organizações, principalmente aquelas de atendimento. Não é o universo total das organizações, mas é um universo grande das organizações. Então, a gente vai hoje continuar essa conversa e falar sobre segundo e muito importante, de novo, o lugar que hoje a gente, como movimento e com essa liderança incrível do Léo e esse grupo de pessoas e financiadores dá à luz, que é esse estudo econômico, mas eu queria que a gente lembrasse sempre que a gente não pode reduzir a importância do terceiro setor a tudo que ao que a gente consegue medir e pesar, ou se a gente vai incorrer nos mesmos erros de sempre, de não olhar aquilo de mais humano, aquilo de mais sensível que existe na nossa sociedade. Obrigada, gente. Maravilha, obrigado, Laís. Obrigado, desculpa, Joana. Deixa eu chamar aqui, próximo, Rafael Vargas. Rafael, você é da BCR, né? Desculpa, eu não tinha sua organização aqui. Boa tarde a todos, tudo bem? Muita alegria estar aqui com vocês, Márcia, Fernando. Léo, que incrível, gente, que incrível. É muita emoção, realmente. Eu estava aqui lembrando um período, que a gente faz levantamento de dados, e eu tenho um número congelado, acho que vocês vão concordar comigo, um número congelado de 5% de contribuição do terceiro setor relacionada ao PIB. Mas esse número que eu estou falando é de 2007. Com certeza vocês lembram, quando o IBGE fez aquele levantamento, junto com o IPEA, acho que o GIP também, e esse número vem congelando, congelado há um tempo. E esse momento que nós estamos vivendo agora, de trazer esses dados, esses números, essa importância, e principalmente para nós que somos da região norte, nós, como podem observar na pesquisa, a contribuição da região norte, e aqui a gente tem mudado um pouco essa chave também, porque um dos pontos importantes que as pessoas, como já foi relatado aqui, é que pensam que nós somos pequenos. Somos pequenos, é terceiro setor, é uma ONGinha, é uma associaçãozinha, aí a gente ainda tem esse comportamento, na maioria das organizações, ainda de ter o PIRES na mão, mas é porque não tem esses números qualificados como estão apresentando agora, e principalmente, nossa, olha o quanto o terceiro setor contribui para o Brasil, olha o tanto que o terceiro setor contrata, olha o tanto quanto o terceiro setor consome de insumos, entre outras coisas. Então, isso, para os governantes, vai ser importante. Para o parlamento, como foi relatado pela Márcia, a dificuldade deles entenderem, quem são vocês? São do terceiro setor e tudo mais. Aí a gente tem que contar contextualizar quem somos nós, o que nós fazemos, qual é a nossa contribuição, e realmente, muitas vezes é difícil apresentar uma mensuração de um resultado como está sendo apresentado nessa pesquisa.
só tenho aqui, na verdade, agradecer por participar dessa conversa, desse diálogo, né, e essa emoção. E ficou algumas dúvidas, né, na leitura, mas com certeza a gente vai, né, trocando umas ideias depois com o Léo, com o Fernando, com outros, né, que fizeram parte. E a gente tá só felicidade aqui, gente, em nome da BCR, a nossa presidente Márcia, né, agradecer o convite. E aqui, estamos aqui, com certeza agora essa pesquisa, Léo, vai fazer parte do nosso dia a dia quando formos visitar os nossos governantes e demonstrar para eles, olha quem realmente somos nós. Olha a importância da parceria que o governo precisa ter com o terceiro setor. É claro que com certeza quem está online aqui nos assistindo, não é qualquer pessoa, são pessoas que realmente estão pensando em outras pessoas, que se preocupam realmente com os resultados mais positivos para a sociedade, comunidades, e assim a gente vai tendo essa grande representatividade. Porque às vezes o resultado não está ali, é visível, mas com o tempo a gente vai entendendo e compreendendo a importância de nós, atores, agentes do terceiro setor, os captadores de recursos, a sua importância para o desenvolvimento do nosso Brasil. Então, só agradecer estar aqui com vocês, e essa pesquisa já está aqui, ó, debaixo do braço, assim, a gente já vai, né, agora, uma nova fase, né? Quero ver você aí no seu estado, já conversar aí com o povo, falar assim, ó, TCMD... Exatamente, Márcio, o TCMD que a gente precisa realmente alinhar e ajustar. Mas obrigado, estamos aí à disposição também. Obrigado, Rafael Vargas. Vou chamar aqui o Cássio França, do GIF. Cássio está por aí, está nos bastidores? Os bastidores. Ótimo. Junte-se a nós aqui para a sua breve intervenção. Legal, obrigado, Léo. Eu começo agradecendo, obviamente, a oportunidade de estar aqui, parabenizando também, dando boa tarde, ou bom dia, boa noite, sei lá, a depender de que horas que vão assistir esse seminário. Eu parabenizar, realmente, eu faço coro aqui, como foi colocado, porque é algo inédito, né? Chegar nesse número. Então, coisas inéditas sempre traz essa quentura no coração, ainda mais quando o número é tão expressivo assim. Bom, eu sou o Cássio, eu estou secretário-geral no GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, e é interessante muito esse número, porque a quantidade de investimento social privado nesse país, que pega uma parte do terceiro setor, né? O terceiro setor, ainda bem que foi feito de maneira mais abrangente, mas essa parte, que é a parte dos institutos e fundações, ela representa números expressivos no país. Poderia ser bem maior, obviamente, mas são expressivos. Então, sobretudo quando a gente compara com o orçamento público de alguns municípios, o quantitativo investido, né? Se você pega 5 bilhões de reais que foram investidos pelos institutos e fundações no ano de 2020, você percebe que ele é um número maior do que o orçamento de muitos municípios desse país. E ele é maior, obviamente, do que de alguns ministérios, ainda que não seja comparável com outros. Ou seja, nesse ponto, a gente sempre soube da importância quantitativa do que é investido por institutos, fundações e empresas. Mas o número que a pesquisa traz se torna algo ainda mais parrudo, ainda mais abrangente. 4,3% do PIB não é pouca coisa, como todo mundo diz. Então, isso só amplia os números trazidos pelo terceiro setor, mas também quero destacar, para fechar com isso, que amplifica também a responsabilidade do terceiro setor, né? Porque não é só uma questão de geração de empregos e de números no PIB, né? Nós temos uma missão, como todo mundo falou, nossa missão é justiça social para esse país, que requer ainda muito do terceiro setor para fazer isso. E ao ver que, além da nossa missão inicial, nós temos esse impacto na economia, para mim só amplifica a minha responsabilidade, a responsabilidade de todo mundo que está aqui, né? E mais do que isso, acho que, além de amplificar a responsabilidade, nos coloca na cabeça que a gente pode ainda mais. Não é que isso a gente pode ainda mais, a gente precisa fazer ainda mais, precisa haver ainda mais doações, ainda mais investimento social privado de empresas,
fundações e institutos. Então, termino a fala por aqui, dizendo que eu acho que foi um golaço feito aí pelo movimento, aí com a liderança do Léo nesse capítulo, bárbaro, que vai nos ajudar a abrir outras portas, ou pelo menos dialogar em outro nível com outros players, mas também de que a gente tem uma coisa que a gente tem que fazer mais, e ainda mais, porque esse país precisa desse terceiro setor e a contribuição que a gente dá é gigantesca. Então, super obrigado, estou aqui acompanhando, muito feliz por escutar esses números e quero parabenizar aí de novo a BCR, Léo, que são as pessoas que eu estou vendo aqui no meu vídeo nesse momento. Valeu, gente. Parabéns. Obrigado, Cássio. Obrigado, bela provocação aí. Tem bastante gente para parabenizar, né? Eu brinco que demorou, mas eu aprendi que a gente não faz nada sozinho, né? Então, tem aí, não vão faltar agradecimentos aqui no final. Mas, bom, vamos aqui para nossa próxima comentarista ou perguntadora, Beatriz Gurgel, da BG Soluções Sociais. Está falando aí do Ceará, Bia? Estou falando aqui do Ceará, boa tarde. Fernando, Márcia, boa tarde. Boa tarde. Quero agradecer ao convite, Fernando, e quero dar também um oi especial para todo mundo que está no chat. Tem gente de diversos estados, tem o pessoal do Ceará lá também. Fica registrado aqui o nosso boa tarde para todo mundo. E queria tecer comentário, Leonardo, mais sobre a pesquisa em si, tá bom? Convidar todo mundo aí que está online a baixar o PDF, porque a pesquisa, né, quando a gente tem acesso a ela, nos traz informações que nós realmente podemos usar no dia a dia, né? E aí também, o meu lugar de fala, eu sou associada à BCR, sou captadora de recursos, e no capítulo que trata, né, todo esse retrato, que é o capítulo 5, da questão regional, me soltou bastante os olhos, né? Principalmente porque, lógico que eu fui olhar o Nordeste, né, primeiramente, fui olhar os números do Nordeste, o número do meu estado, o estado do Ceará, 4% ali na produção do PIB. É um número que eu achei bem curioso, porque ele também foi pura coincidência ou não, são números parecidos com os investimentos que a gente recebe aqui de incentivo fiscal pelo Brasil, aí das pesquisas de lei de incentivo à cultura, lei de incentivo ao esporte, né? O Pronas e Pronon. É bem interessante essa similaridade. Mas o que eu achei curioso, eu queria comentar também, é a questão do Centro-Oeste, né? E também, se vocês estão aí com a pesquisa em mãos, pessoal, é o capítulo 5, tá? Lá no finalzinho da pesquisa. Então, me chama a atenção o destaque do Centro-Oeste, tanto na produção, em relação às pesquisas em relação ao PIB, ocupação e produção, né? Aí Mato Grosso do Sul, DF também, mas eu acho que a questão do Distrito Federal também tem a ver por ser capital do país, né? Tem alguma relação em relação a isso. E tem essa questão do Nordeste ter números significativos, aí Ceará, Pernambuco e Bahia, números significativos na ocupação, mas nem tanto aí na produção e no PIB, né? Isso também me soltou aos olhos, ou seja, aqui no Nordeste a gente tem 3 estados que estão em níveis, pelo menos percentuais, com taxa de ocupação interessante, né? Alta, em relação também a Sudeste, né? E aí a Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né? Também, eu não sei se isso foi curioso para vocês que estavam aí no dia a dia da pesquisa, né? Essa questão do valor de produção, Minas não está tanto em destaque como Rio de Janeiro e São Paulo. Eu achei isso bastante curioso, Leonardo. Eu não sei se vocês conversaram quando vocês começavam a perceber o retrato, né? E o design, né, gráfico e regional de tudo isso. Mas, gente, é tão incrível ter uma pesquisa dessa. Estava comentando há pouco que, somente eu, como uma pessoa que veio do terceiro setor, sou captadora, o quão é importante a gente ter fonte primária em mãos, né, para argumentar, né, Márcia? Principalmente em períodos aí que o discurso, né, as fake news, o WhatsApp, a gente precisa ter ferramentas para qualificar o nosso discurso e o nosso argumento, né? Por exemplo, eu, como captadora, eu vou estar usando essa informação com os financiadores, né? Porque elas corroboram com outras pesquisas que outros setores fazem, né? E
E isso é muito importante para ser mais um instrumento. Então, assim, gente, eu queria tecer esse comentário da regionalização, né? Fiquei curioso também para saber como é que vocês observaram isso quando o mapa estava sendo desenhado, estava sendo leotado, os números estavam chegando, tá bom? E espero que tenha outra, né? Para a gente fazer o comparativo daqui a 5 anos. Já está sendo pensado isso? Calma, né, Bia? A gente, acabou de lançar, que a gente está ainda digerindo aqui, não, mas já tem um monte de pergunta que já está surgindo. Mas, Bia, a gente comentou um pouco ontem, né, Léo? Acho que você pode falar com mais propriedade aí da resposta que foi dada pelo Ademir, mas essas variações por estados dependem muito da matriz de produção do próprio estado. Então, tem alguns estados que se destacam mais o serviço, outros que são mais a indústria, enfim. Então, por isso essas diferentes variações, né? E por isso até a presença grande do DF lá. O que a gente acabou discutindo é que pode ter um fator tanto no numerador quanto no denominador, né? O numerador, no caso do DF, de fato, ele pode estar sendo influenciado por representações institucionais que ficam em Brasília e algumas outras coisas assim. Mas a hipótese maior é de que o que está fazendo mais diferença é o denominador, porque se não tem fábrica, todo o setor de serviço ele aumenta de representatividade na economia local. Sim. Né? Então, vale para qualquer setor, mas no fundo, assim, quanto mais concentrado em serviço, mais vai artificialmente parecer maior esse número. Então, isso pode ser parte da razão para o DF, mas certamente tem outros estados com outros racionais que, né, é muito número, acabou de sair do forno, a gente ainda não tem resposta para tudo. Maravilha, obrigado. Para serem estudados, né, assim, e aprimorados. O que a gente falou ontem que, né, a pesquisa você faz para responder uma pergunta, então você responde, você entra com uma pergunta, sai com uma resposta e mais 3 perguntas, né? É meio desesperador esse processo, mas vamos chegar lá. Obrigado, Bia. Eu queria aproveitar aí para chamar nossas e nossos próximos comentaristas. Daiane Dutra, que é consultora em captação. Junte-se a nós. Daiane, você recebeu essa pesquisa agorinha. O que você compartilha aí com a gente, seus primeiros pensamentos sobre? Bom, primeiro queria parabenizar vocês, agradecer o convite de estar aqui. Realmente tive poucas horas para ler o documento, mas já dá para a gente sentir, vou ler com mais calma, mas já dá para sentir o quanto que é relevante esse estudo assim, para o nosso setor, né? Então, parabenizar o movimento por uma cultura de doação, Cital, e os financiadores que toparam entrar nessa missão, né, que é um estudo que vai ser fundamental, assim, e eu gosto muito, Léo, quando você traz a história do retrato, da foto, como foi que você falou? Retrato, né? Porque essa pesquisa, ela colabora muito para que a gente mude uma cultura muito focada em pensar a filantropia e pensar o terceiro setor, não necessariamente na pauta econômica. Então, por exemplo, recentemente eu estava fazendo uma entrevista e aí a pessoa me perguntou justamente isso, assim, né? Como é que eu via a questão da doação como pauta na mídia. E aí eu até fiz uma provocação assim, para a pessoa que estava me entrevistando, que a gente não costuma ver falar sobre doação, falar sobre terceiro setor no caderno de economia. E aí eu acho que vocês trazem uma contribuição muito interessante para que a gente mude isso, né? Para que a gente já fomente essa mudança, e nada melhor do que trazer dados tão concretos, tão relevantes para esse processo de mudança. Assim, a gente que vivenciou, né, em poucos anos uma pandemia sem precedentes, que acabou que tem sido sentida até hoje por ter sido um marco em vários setores da sociedade, mas também sentido na gente, assim, nós que somos captadores e captadores de recursos, que somos gestoras de projetos, que somos gestores de organizações sociais. Para a filantropia, a pandemia veio como marco, junto com outros marcos. Então, a gente olha para esses números e o meu sentimento ora,
como somos relevantes e como a gente tem o potencial de contribuir ainda mais para que esses números aumentem. Então, hoje a gente vivencia um crescimento da cultura de doação, a gente vivencia uma mudança na forma como as pessoas estão doando, as motivações estão se ampliando para as pessoas doarem, a gente tem aí um boom do ESG, a gente tem uma juventude mais engajada, então esses números que vocês trazem tão brilhantemente nesse estudo, eles podem crescer ainda mais e contribuir ainda mais para demonstrar a nossa relevância no setor e na economia mundial. E aí, como uma curiosidade, queria trazer aqui para vocês, na verdade, dialogar com vocês sobre como entrou a questão do voluntariado, assim, na pesquisa, né? Como eu disse, eu ainda não consegui ler a pesquisa toda, mas como foi que entrou? Porque algumas outras pesquisas que eu li internacionais trouxeram muito o quanto que o voluntariado acaba sendo entrando como um trabalho não pago, né? Então, não remunerado, não pago, mas que, ao mesmo tempo, tem relevância e acaba que o PIB não consegue alcançar esse trabalho não pago. Então, eu queria saber se vocês discutiram sobre isso, se entrou de alguma forma, porque eu fico com a impressão de que esses números são muito poderosos, ele tem capacidade de crescimento e que eu acho que, de repente, trazer o voluntariado como um recurso importante nessas pesquisas, pode ser que a gente potencialize ainda mais esses números. Aí queria ouvir de vocês sobre isso, sobre a metodologia, se vocês consideraram. Obrigado, Daiane. Bom, ótimo. Essa é uma pergunta que surgiu aí, a gente já pegou a cola do Ademir, então pode responder mais ou menos bem. Voluntariado não faz parte dos 6 milhões das 6 milhões de ocupações que estão registradas no estudo, tá? Essas ocupações são remuneradas, são ocupações formais ou informais, mas sempre remuneradas. As ocupações formais, CLT, elas estão, é uma informação que está presente no mapa das OSCs, que são mais ou menos 3 milhões, então tem mais ou menos 3 milhões formais, outros 3 milhões informais, e, de fato, o voluntariado é muito relevante, mas ele não era o foco da pesquisa. Várias pessoas estão trazendo isso, eventualmente, para fazer melhorias ou subcapítulos das próximas pesquisas, mas aqui a ideia era justamente fazer alguma coisa bem arroz com feijão, para não ter nenhuma dispersão de, não, mas se você conta o voluntariado, então, no setor tal, você tinha que contar não sei o quê. Não, isso aqui é para ser, ele foi desenhado para ser, entre aspas, perfeitamente comparável com qualquer outro setor. Não quer dizer que essa é a métrica, é a única ou é a mais relevante, mas ela seguiu uma estratégia, e aí nas próximas pesquisas a gente pode ter outras estratégias também. Mas maravilha. Obrigado, Daiane. Vou chamar aqui nosso próximo comentarista, Gelson Henrique, da iniciativa PIPA. Gelson. Oi, gente. Boa tarde, me escutam? Te escutamos bem. Conta aqui para a gente como esse número chegou aí até vocês, o que surgiu aí na sua mente, no seu cabelo aí, o que esse número mudou aí na sua cabeça para a gente então, gente, ter uma visão mais rápida. Boa tarde, Fernando, Léo, Márcia. Primeiramente, agradecer a participação e o convite. Sou Gelson Henrique, eu sou sociólogo de formação, faço mestrado em políticas públicas e estou como coordenador executivo da iniciativa PIPA. E a iniciativa PIPA é uma organização que tem como principal objetivo contribuir para a democratização do investimento social privado e filantrópico no país para as organizações de periferia, né? Então, quando a gente fala de periferia no país, também não são só as periferias urbanas, mas também como as periferias rurais, etc. Que a Nossa Senhora da Síntese me ajude, mas eu vou buscar ser muito objetivo. Segundo a pesquisa, né, o terceiro setor ele contribui com 4,27% no PIB, ficando um pouco abaixo do setor agrícola, né, que contribui em 4,57%, e bastante acima da produção de automóveis, que contribui em 1,73%. Né? Termos esse retrato para o país é muito importante, dado a perseguição que as organizações de terceiro setor e da sociedade civil sofreram, principalmente nos últimos anos, que se agrava
quando vamos falar de organizações localizadas nas periferias do Brasil, geridas por pessoas negras e indígenas, que pagam, inclusive, com a própria vida, né? Inclusive, isso há uma relação direta entre esses setores, outros, com a perseguição do nosso setor, que a gente está trabalhando para a transformação social. Mas isso fica para criarmos análise em outros momentos. Eu acho que é muito importante a gente pensar também e ressaltar que a pesquisa aponta que o nosso setor ele gera 6 milhões de postos de trabalho. Então, como a Daiane veio falar de voluntariado, eu queria falar sobre isso também, né? Porque o que fica um questionamento, a PIPA ela também aposta, né, na pesquisa como uma grande centralidade para pensar o ecossistema. Então, hoje nós nos entendemos enquanto uma organização de infraestrutura do setor e também estamos realizando uma pesquisa que vai ser lançada na próxima quinta-feira, que traz uma amostragem, um olhar sobre a relação das periferias com a filantropia e com o investimento social privado. E aí, um spoiler, um dos dados que aparece é que 58% dessas organizações que estão nas periferias no país tem toda a sua equipe voluntariado, né? Então, o que me fica é para onde estão indo esses empregos no terceiro setor, né? Com certeza, tem uma porcentagem que está por aí, né, que está nas periferias e tudo mais, mas a gente precisa entender essas outras realidades, como que essa efervescência de coletivos e movimentos que estão nas periferias e que a pandemia, por exemplo, mostrou que existe, como que essa galera está sendo pensada. E aí, para encerrar minha fala, eu ouso dizer que o nosso campo ele contribui mais ainda para o PIB, porque por motivos que não é novidade do escateamento do setor, né? Então, a gente vai falar sobre emprego e tudo mais, de forma de renda, e porque a gente está falando que essas pessoas que estão liderando essas organizações, né, são de periferia, que estão produzindo movimento, elas são pessoas negras, e que nessa mesma pesquisa da PIPA, apresentou, né, a gente descobriu que 89% das pessoas dessas equipes gestoras, elas possuem um outro emprego, né, possuem uma outra renda, uma outra fonte, para conseguir se manter e muitas das vezes manter essa organização. Ou seja, não só contribuímos com a economia pelo campo da transformação social de maneira gratuita, na sua maioria das vezes, mas também fortalecemos através de outros setores da economia, por conta da fragilização do repasse de recursos no nosso campo. Então, é imprescindível falarmos em economia política quando falamos de periferia, filantropia e ISP e suas potencialidades. Então, eu termino aqui, para não tomar muito tempo, e agradeço imensamente o convite, a participação e ressalto a importância dessa pesquisa, me disponibilizando para fazermos mais análises secundárias a partir dessa vasta dimensão de dados. Vamos juntos. Obrigado. Maravilha, Gelson. Muito obrigado pelo seu comentário. Realmente tem uma série de recortes que não estão presentes na pesquisa, mas que já foram identificados. Então, um recorte de raça, um recorte de gênero, né? Então, coisas que dá para fazer, ou melhor, tem dados disponíveis para serem feitos, mas que ainda não foram feitos. Então, acho que tem muito para refinar os dados que estão aí. E queria parabenizar vocês também fazendo, como você falou, estão fazendo mais uma pesquisa, a gente entende, né, o Fernando falou do apagão de dados antes, a gente entende que quanto mais pesquisa, melhor, e a realidade, como você trouxe da periferia, ela é muito única, né, então, né, das periferias. Então, hoje a gente está aí com um dado, que ele é um dado macro, ele é um dado, digamos assim, no atacado, mas ele tem que ser complementado por dados mais no varejo, recortes periféricos, urbanos, de raça, de gênero, para a gente poder ter, de novo, uma foto mental do setor mais completa. Então, parabéns. Posso fazer um comentário rápido, Léo, sobre esse ponto? Eu acho que tem uma coisa que, assim, pesquisas como essa e todas as reflexões que a gente tem das possibilidades de derivação, elas nos provocam numa reflexão sobre as bases de origem, né? Então, eu queria aproveitar essa reflexão para fazer um chamado, um apelo às organizações, porque muitas das questões são alimentadas pelas próprias organizações. Então, trabalho voluntário, a gente tem uma regra do Conselho Federal de Contabilidade, onde a gente tem obrigação, né, por norma,
de fazer a contabilização, a mensuração do trabalho voluntário. Isso, para fins estatísticos, é super importante, tanto para o Brasil quanto para o mundo, mas não são todas as organizações que fazem a mensuração do trabalho voluntário. Então, esse ativismo todo, super importante, ele precisava ser mensurado e colocado no balanço, para que a gente pudesse ter essa informação. A RAIS já começou a ter um campo dos trabalhadores voluntários para além dos trabalhadores formais. Então, acho que a gente, no futuro, vai aperfeiçoando esse dado, mas esse dado só pode ser aperfeiçoado se a base de origem é alimentada. Então, também fica aí um pouco dessa reflexão de como a regulação está constituída para que a gente possa, cada vez mais, buscar trazer essa informação para dentro do cenário, para que as pesquisas macros consigam captar, né? Não era o objetivo dessa especificamente, mas, enfim, acho que tem esse desejo de cada vez mais entender sobre esse processo do voluntariado. E na minha fala inicial até citei o quanto que também a gente quer ter também mais empregos formais, porque a gente, inclusive, quer que mais jovens, a gente quer que mais pessoas se estabeleçam e possam fazer carreira dentro de uma organização da sociedade civil. Mas, para isso, a gente precisa, de fato, ter perenidade, sustentabilidade econômica, inclusive, para que as organizações possam fazer esses planejamentos de plano de cargos e salários e poder ter equipes seletistas, né? Então, só uma provocação aí para a gente pensar. Obrigado, Laís. Obrigado, Gelson. Eu queria chamar a nossa próxima comentarista, Daiane França, da Fomenta. Daiane deve estar aí nos bastidores também. JP, vamos ver se a gente consegue trazer ela para cá. Olá, boa tarde. Estou por aqui. Daiane. O show é seu. Olha, estou um pouco emocionada também, viu? Porque quantas vezes eu quis uma pesquisa como essa para endossar o meu discurso de que o terceiro setor é importante, é relevante. Muitas vezes, durante a pandemia, eu falei, se não fosse pelas ONGs, né, pelas OSCs, esse país estaria ainda mais no fundo do poço, né? É um discurso emocionado, é um discurso ativista, mas que agora ele ganha novos episódios, né? A gente ganha dados relevantes, dados econômicos para a gente dialogar de igual para igual, vamos dizer assim, né, com outros setores, com tomadores de decisões, para movimentar um pouco, né, as cartas, enfim, movimentar o dinheiro, né, que no final do dia a gente precisa de recursos para fazer mudança social em alguma medida, né. Eu estou aqui com a minha publicação, hoje passei pelo GIF, estava lá, e queria agradecer o convite, viu, Léo, para comentar. E eu gostei muito da abordagem. Eu sou formada em educação física, gente. Então, quando eu li matriz, insumo, produto, eu fiquei... É de comer, né? Eu sou cearense, então eu peço a licença poética para fazer umas piadas sem graça. Então, quem me convida já sabe que de vez em quando vai ser uma piada. Então... É de comer, sim. É de comer. E aí eu fui entender, né? Ainda estou tentando absorver tudo isso. E eu achei muito bacana, porque é entender a contribuição do terceiro setor para o PIB, não de forma isolada, né? Mas se relacionando com os outros setores. Então, isso, para mim, é uma das grandes riquezas da pesquisa. Eu acho que isso faz toda a diferença. E o que me leva, aí ouvindo a Daiane, ouvindo depois o Gelson, que me leva a pensar que essa contribuição ela tem de ser muito maior, né? Acho que o Cássio até falou isso, que pode ser muito maior, né? Porque se a gente tem organizações que são 100% de voluntariado e elas estão contribuindo com os outros setores, então elas estão tendo uma influência no PIB, dentro dessa lógica aqui, né? Então, pelo que eu estava compreendendo. Mas vamos falar do que nós temos, né? Do que nós gostaríamos de ter. Acho que a pesquisa por si só ela é uma entrega muito rica, muito poderosa. E o que eu gostaria de conversar com vocês, jogar aqui na roda, eu sempre olho para essas pesquisas, eu sempre olho para as nossas produções, pensando como que a gente pode traduzir elas para as pequenas ONGs, para aquelas pessoas que não sabem interpretar uma pesquisa, que estão no terceiro setor, que são maioria até no terceiro setor, são os trabalhadores do terceiro setor,
mas que elas estão dialogando com os entes públicos, com os entes privados, como que elas podem fazer o melhor uso dessa pesquisa para fortalecimento institucional, para desenvolvimento econômico dos seus territórios. Então, assim, eu acho que não tem uma resposta única, mas eu queria ouvi-los, assim, como que as pequenas ONGs, sobretudo, né, pequenas ONGs, eu falo de porte financeiro, não de impacto, não de resultados sociais, mas como que elas podem usar essa pesquisa no seu dia a dia, colocar de fato debaixo do braço e dizer, olha, nós temos essa contribuição no PIB, nos escute aqui, e a partir disso caminhar. Daiane, obrigado pela sua intervenção, pela pergunta. Olha, eu não sei se eu tenho uma boa resposta para isso, eu ainda estou tentando entender como é que eu vou fazer isso. E a gente, na Cital, é uma organização média, aí, média para grande, né? Então, a realidade de uma organização pequena é bem mais longe do meu dia a dia. Eu não sei se aí os meus colegas, minhas colegas de bancada, têm melhores ideias do que eu. Eu acho que como as organizações pequenas em territórios, como setor, né, eu gosto muito da incidência local, né, daquela que você vai ali, porque é muito próximo, você se unir, conversar aqui em São Paulo, né, eu fiz muito parte do movimento de associações de bairro, conversar com o subprefeito, ou então em cidades pequenas, são as organizações que se unem da assistência social, enfim, para conversar com o poder público, é um pouco embasando que dá esse contorno, né? Você começa a dar contorno e consegue falar mais no coletivo, você consegue mostrar a força como uma indústria e a partir daí enfim, articular até para questões, problemas que seja na relação, na dificuldade de relação com o poder público, nas parcerias que são feitas, né, nos convênios, ou até relacionamento a repasses, ou até incentivos locais, que a gente tem alguns, né? Enfim, então eu acho que principalmente que a gente está discutindo, né, daqueles efeitos multiplicadores que você tem na pesquisa, do quanto você injeta nessa indústria e o quanto ela reverbera para a economia, quer dizer, você traz argumentos que ajudam numa justificativa mais plausível quando você tem que conversar com os determinados setores, secretarias do poder público local, enfim. Então, eu acho que essa é uma forma que eu vejo de onde as pequenas conseguem também usar e se identificar, né, como um setor, assim, falando a linguagem tradicional, econômica, e não só que a gente tenta levar essa questão da transformação social, mas que, às vezes, nos corações mais pragmáticos é difícil chegar, né? Então, você traz um argumento aqui mais racional e duro, econômico, para compor dentro da narrativa. Maravilha. Obrigado, Márcia. Vamos aí para o nosso próximo comentarista. Temos aqui o Henrique Frota, da BONG e do Instituto Polis. Henrique, já está aí você já está na telinha. Então, a pergunta padrão e aí, chegou a pesquisa, e agora? Oi, Léo, muito obrigado pelo convite. Márcia, Fernando, é um prazer estar aqui com vocês, dialogando, né, em nome da ABONG, que é a Associação Brasileira de ONGs, sabendo que o terceiro setor é enorme, né, como a gente viu pelos números da pesquisa, não só pela contribuição no PIB, né, número de pessoas envolvidas com trabalho remunerado. Então, nós estamos falando realmente de um universo bastante diverso. E a BONG reúne um conjunto de organizações que se identificam numa perspectiva de luta por direitos, no enfrentamento das desigualdades. Então, não é uma pretensão de falar em nome de todas, né, as organizações, mas eu acho que esse estudo, ele vem num momento muito oportuno que se soma, né, eu estou olhando para esse estudo com, né, muita atenção e muita curiosidade, porque eu acho que a leitura dele de maneira conjunta com outras investigações que têm saído, às vezes mais segmentadas e às vezes mais recortadas, como é o caso do próprio perfil da base associada da ABONG, ele vai nos levando a ter uma interpretação de melhor qualidade, né? Eu acho que olhar para esse estudo, né, que estamos lançando hoje, que traz dados realmente muito interessantes,
de maneira, né, a adicionar, por exemplo, os estudos que o GIF propõe, os estudos que a própria ABCR já faz, os estudos que a BONG faz, eu acho que isso nos dá uma leitura mais sistêmica, né, e possibilidades, inclusive, de alguns debates que estão sendo colocados aqui, porque nenhum desses estudos isoladamente dá todas as respostas, obviamente que não, há limitações da própria base de dados, né? E ao ler, né, esse estudo de hoje, eu fiquei pensando na matriz, né, que foi a base metodológica, a matriz produto-insumo, e queria falar um pouco das duas pontas, né, dessa matriz. Primeiro, aquilo que as nossas organizações demandam, né, para onde vai o nosso dinheiro, né, o serviço que a gente contrata, né, os materiais que a gente compra, e pelo menos temos percebido que no campo das organizações associadas à BONG nos últimos anos tem crescido uma consciência política sobre o uso dos nossos recursos também. Então eu queria falar, né, que me despertou, os dados quantitativos me despertaram também para uma possível análise qualitativa, né, que estamos contribuindo para o PIB, mas estamos contribuindo não só quantitativamente, mas qualitativamente com o uso desse recurso. Eu vou dar exemplos muito concretos. Quando eu vou fazer uma atividade na Fazenda da Juta, no extremo leste aqui do município de São Paulo, e eu vou contratar o lanche, é da economia local que eu contrato esse serviço, em geral de uma mulher negra da comunidade. Quando eu vou fazer uma atividade de planejamento, hoje a minha política já indica que, além de critérios como economicidade, eu tenho que buscar profissionais negros, profissionais LGBTs, mulheres. Então, é sobre essa qualidade do uso do nosso recurso que eu quero falar e, de certa forma, desafiar também o terceiro setor, né? A pesquisa demonstra que nós mobilizamos muito dinheiro, né, significativamente, e esse dinheiro tem que ser também utilizado para as nossas finalidades programáticas, ou seja, enfrentar as desigualdades, enfrentar as discriminações, não está apenas no coração daquilo que fazemos enquanto atividades programáticas, mas também tem que se infiltrar nas nossas políticas comerciais, de compras, de contratações, dentro dos setores operacionais das nossas organizações. Então, na BONG, nós temos muito refletido sobre isso e desafiado a nossa própria base associada. Inclusive, em relação ao trabalho remunerado dentro das organizações, o levantamento que fizemos de onde estão as mulheres e onde estão as pessoas negras, que são a base constitutiva dessas organizações, mas que ainda não estão nos postos de dirigentes dessas organizações. Então, também em relação às pessoas que são contratadas e que são remuneradas, mas em que condições elas são remuneradas. Então, pensar também a qualidade desse gasto. E, por fim, a outra ponta, né, da matriz, que é aquilo que entregamos também para a sociedade do ponto de vista econômico. E eu sempre penso em exemplos como as associações de moradores dos movimentos de moradia aqui de São Paulo, que ao acessarem recursos do Minha Casa Minha Vida Entidade, conseguem fazer por meio de gestão coletiva, de autogestão comunitária, unidades habitacionais com 10 ou 12 metros maiores do que, por exemplo, a iniciativa privada consegue construir. Então, eu acho que também com menos recursos a gente tem entregas de melhor qualidade no terceiro setor e nós temos visto um movimento de um uso também mais qualificado da nossa riqueza para fomentar o enfrentamento das desigualdades e das discriminações. Então, acho que a pesquisa me desperta essas questões e uma vontade enorme de continuar essa conversa, né, sobre esses tópicos. Então, quero muito agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui trazendo eles também. Nossa, Henrique, Léo, desculpa te cortar, mas eu acho que, Henrique, você trouxe pontos super interessantes para a nossa conversa, né? A gente está olhando aqui como setor, mas intramuros, esse poder econômico que a gente tem, ele pode levar a nossa agenda, né, desdobramentos da nossa agenda temática em outros espaços. Achei muito legal o que você trouxe. E aproveitando que você, Henrique, está aqui, que a Laís está aqui também, gente, nós vamos montar a frente parlamentar do terceiro setor esse ano? Como é que está isso? A gente tem material aqui para... Tem que estar preparado para divulgar. Existiu uma frente parlamentar em defesa das organizações e essa frente está sendo recriada, então acho que a gente tem que se unir mais, né? A plataforma para o novo marco regulatório está aí com esse desafio, mas não é um desafio
claro, já é um coletivo grande, mas acho que tem que se somar aí a outros coletivos, né? Então, essa conversa tem que acontecer. Até porque, com a reestruturação da Secretaria-Geral, a criação da Secretaria de Articulação e Diálogos, e agora com uma diretoria específica sobre parcerias com a sociedade civil, a gente vai ter a criação do Confoco, né? A implementação real do Conselho de Fomento e Colaboração, que vai reunir de forma paritária governo e sociedade civil, e o decreto 8726 está justamente fazendo um processo de revisão sobre a competência. Então, na medida em que amplia para 20 ministérios o tamanho do Confoco, isso abre mais vagas para a sociedade civil. Então, acho que essa conversa precisa acontecer, porque se a gente olhar, inclusive, para as competências da nova diretoria de parcerias, tem lá muito explicitamente colocado esse diálogo com a filantropia para investimento social privado com finalidade pública. Então, acho que estamos num momento de reconstrução e de repactuação aí das coisas, que exige realmente que a sociedade civil converse cada vez mais, né? Então, Henrique está aí no comitê facilitador da plataforma, pode depois marcar uma reunião. Acho que a BCR já está super em contato, né? A Fernanda Nogueira, inclusive, já está participando dos debates lá do Confoco. Mas, enfim, fica aí a informação de forma atualizada aí para todas as organizações. Maravilha, obrigado. Depois eu vou querer saber mais aí para ver como é que a gente traz essa agenda, que não é agenda tradicional do setor, como é que a gente traz ela dentro desses espaços também. Agradecer o Henrique, obrigado, ótimos comentários também. Trazer aqui nossa penúltima comentarista escalada, vamos ver aqui, é a Patrícia, né? Isso, Patrícia Mendonça, da USP, direto do carro, fazendo live, pois é, né? TikToker total. Nesse dia de greve aqui do metrô em São Paulo, eu preferi não arriscar e parar no meio do caminho para poder assistir vocês. Eu comecei a acompanhar só no celular no começo, aí depois eu montei aqui o meu home car, né? O meu car office, né? Estúdio, cara. E então, bom, gente, então eu estou aqui acompanhando muitas coisas, né, aqui borbulhando na cabeça, e aí já foi falado, né, da importância da gente ter dados, informações, isso era falado desde sempre, né, sobre a sociedade civil organizada no Brasil, e eu acho que esse estudo é mais do que bem-vindo. Com certeza, muita gente vai colocar ele embaixo do braço. Eu queria apenas fazer meus comentários, já que se trata de um estudo, né, de economia, muito bem conduzido pela FIP, né, com uma metodologia que já foi feita, né, internacionalmente, e acho que já tinha essa pergunta no chat do YouTube. Eu queria falar de dois conceitos da economia para fazer meu comentário. Um é o de externalidades e o outro de meritocracia. Externalidades, tanto positivas quanto negativas, é tudo que as empresas, né, ou qualquer outra organização faz e que, para produzir o bem ou o serviço que ela vai fazer, ela gera um impacto positivo ou negativo na sociedade. Então, uma mineradora, para produzir, né, o insumo, a commodity, né, do minério que ela vai vender, ela gera impactos negativos, externalidades negativas. Esse é o conceito da economia. Aqui a gente já viu, né, algumas questões aí, e economista sempre quer calcular tudo, né? Aí, e não há, assim, uma metodologia que diga, né, como calcular externalidades positivas e negativas na economia. Mas já foi falado aqui desde o começo que existem coisas intangíveis, né? E eu poderia colocar isso dentro do saco das externalidades positivas do setor. Porque não é só na economia, né? O setor tem um impacto muito forte, uma importância muito forte para além da economia, né? Em diminuir até, às vezes, externalidades negativas de outros setores na sociedade. Isso em todas as áreas, inclusive na área político-institucional, né? Então, eu acho que aqui a gente tem uma coisa que gera muito impacto, mas é sempre bom dizer que não é só isso. Tem muitas outras externalidades positivas relacionadas a esse setor. Um deles vocês já falaram aí, que é o trabalho voluntário, que ainda não foi computado nessa pesquisa e nenhuma outra ainda,
mas que é, de fato, uma característica, né, da organização econômica desse setor muito importante, e que, se de algum jeito a gente puder mensurar, mesmo que não seja numa pesquisa dessa de abrangência nacional, né, seria muito interessante para próximas etapas, né, mesmo que a gente pudesse começar pequeno. E uma outra externalidade, que a gente está falando aqui apenas de organizações que podem ser captadas por esses bancos de dados, mas já foi falado aqui pelo colega da PIPA, né, que tem todas aquelas organizações que estão nas comunidades, que estão, né, nas periferias, que estão nas zonas rurais, que estão nas zonas ribeirinhas da Amazônia, e que, de fato, né, existem e estão ali fazendo um trabalho importante. Também a gente poderia tentar pensar em metodologias daqui para frente para tentar medir isso, né? São externalidades positivas também. O outro conceito que eu queria abordar, que é muito caro também à economia, é o conceito de meritocracia. Quando a gente fala de meritocracia, a gente vem logo com a crítica, mas se você não parte das mesmas condições, como é que você pode falar em meritocracia? Uma das coisas que foi falado também aqui, olha o tamanho do terceiro setor, olha a importância dele, pelos dados concretos aqui, sem contar as externalidades positivas. Como é que a gente pode dar incentivos para esse setor continuar existindo, né? E quando eu falo de meritocracia com o terceiro setor, né, eu estou falando de dar a ele minimamente as mesmas condições que, às vezes, ele não tem em relação, por exemplo, a empresas, a microempresas, né? Muitas vezes a gente está falando de custos, né, necessidades, né, que o terceiro setor tem em estruturar, né, relatórios contábeis, relatórios financeiros, principalmente com relação a financiadores, né, em estar adequado a regulações que poderiam ir muito, né, isso para não falar em ter uma regulação mais amigável, né, para que esse setor consiga continuar movimentando a economia no sentido de fluxos econômicos, porque fluxos não econômicos a gente não consegue medir, mas fluxos econômicos a gente consegue, e consegue pensar em instrumentos para muitas vezes deixar ele minimamente no mesmo nível de incentivo que outros setores da economia têm, mesmo outros setores da economia tendo suas externalidades negativas, né? Então, quando a gente fala que precisa profissionalizar o terceiro setor, precisa, eu não discordo disso. Mas, às vezes, né, vamos ser um pouco meritocráticos com esse setor e não exigir, muitas vezes, tanto do que ele também não pode nos dar, além de tudo que ele já nos dá, que essa pesquisa mostrou, né? Então, vamos pensar, né, em formas de ações afirmativas, um ambiente que seja para que esse setor, de fato, consiga se desenvolver, a despeito de uma série de desvantagens que ele tem, né, para existir, simplesmente para existir com relação a outros setores. Queria apenas reforçar agora aqui no final da minha fala os meus agradecimentos, né, para todos que participaram desse painel, para quem está nos assistindo, para quem vai, né, continuar conversando sobre essa pesquisa, e os parabéns, né, para todo mundo que apoiou, realizou, executou esse trabalho maravilhoso. Maravilha, Patrícia. Obrigado pelo seu comentário. É muito relevante isso. Na verdade, a gente está jogando um jogo desigual, né, e sendo cobrado, eu diria, 2 vezes. Né? Eu não te dou dinheiro para você se profissionalizar, depois eu te reclamo que você não é profissional. Aí é difícil. Né? Vamos lá para a nossa última... Mas acho que essa o recado sempre é que o projeto ele não pode gerar mais ônus para a organização. Então, mecanismos de controle e transparência que são bem-vindos, eles também precisam ser financiados. Então, as despesas administrativas, os custos indiretos, ter uma boa equipe que possa alimentar esses sistemas de controle e transparência, emitir os relatórios, etc., são fundamentais. Então, na medida em que a gente vai aumentando o acesso ao recurso, a gente também tem que aumentar o recurso destinado a essa equipe que vai poder garantir a conformidade legal e o compliance dos mecanismos, né? Então,
fica aí a reflexão para os financiadores também. Importante. Sim, Obrigado. eu adorei, Patrícia, obrigada pelas contribuições aí. Já trouxe uns dois argumentos a mais na nossa narrativa aqui de incidência. Foi sensacional. Maravilha, vamos passar a bola então para Paula Schomer. A Paula Schomer é presidente do Icom Floripa, e lembrando que a gente aí a demanda está tão alta que a gente vai ficar mais um tempinho, então continuem colocando suas perguntas no chat do YouTube, a gente vai pegar 2 ou 3 aqui e sortear para serem respondidas aqui. Paula, conta para a gente o que a pesquisa trouxe para você, para o Icom. Bom, boa tarde, parabéns a todos aí, muito obrigada por essa mesa, além da pesquisa em si, esse debate está sendo riquíssimo, então está sendo muito prazeroso estar aqui e ouvir todos esses comentários muito interessantes. Dizer que, para mim, que sou presidente do Icom, que é o Instituto Comunitário Grande de Florianópolis, e também sou da academia, sou professora de administração pública, a pesquisa traz uma dupla contribuição, né, que ela nos ajuda como, enfim, ativistas, como membros de organizações da sociedade civil, a reconhecer mais também o valor do nosso trabalho, o valor também em termos econômicos, a saber usar esse tipo de argumento também para a relação com doadores e com outros parceiros locais, mas também nos dá um parâmetro, uma base, né, com pesquisa mais ampla, tanto para futuras pesquisas, e como já foi mostrado aqui, tem N temas que essa pesquisa não responde, porque ela tem uma delimitação, mas que a gente já fica com vontade de pesquisar mais. E aí foi feito, acho que a Bia foi quem perguntou por primeiro, né, quando vem a próxima, eu acho que sim, acho que sugiro ao grupo, né, já deixo como sugestão, que já se pense numa continuidade, como uma pesquisa que vai ser feita regularmente, sei lá, cada 5 anos, porque o ideal é que a gente tenha realmente um parâmetro que a gente possa acompanhar, porque se é muito ou se é pouco, a gente não sabe bem, porque a gente não tem um parâmetro. Né? Quer dizer, poderia ser mais? Sim, acreditamos que pode ser mais. Se a gente mensurar outros aspectos, como o trabalho voluntário, como já foi dito, pode ser mais, mas seria legal a gente pensar numa pesquisa que tem continuidade. Um outro mérito da pesquisa é trazer as regiões, né, e no título já aparece isso me chamou a atenção, né, que é no Brasil e nas suas regiões. Isso nos dá um potencial também para explorar isso regionalmente. E aí fiquei pensando que, tendo esse parâmetro, a gente pode pensar juntos nos estados, nas regiões, não só como difundir os resultados dessa pesquisa, mas pensar junto com pesquisadores locais e com organizações em diferentes regiões. Aí fiquei pensando até da gente organizar debates como esse, por região, por estado, chamando pesquisadores, membros de organizações da sociedade civil e parceiros empresariais, governamentais, para pensar, bem, como é que olhar um pouco mais de detalhe os dados daquele estado, daquela região, e também pensar, bem, o que queremos saber a mais que poderíamos pesquisar localmente. O Icom trabalha também com produção de diagnósticos em temas específicos, e assim como a gente poderia mobilizar pesquisadores acadêmicos. Então, a gente poderia compor como um sistema aí de pesquisa nesse viés econômico, que teria como base uma pesquisa regular como esta, que usa esses mesmos parâmetros, e pesquisas complementares com um recorte regional. Acho que isso poderia ser útil também para a gente aproveitar ainda mais os dados que essa pesquisa já traz, mas também as outras perguntas que a gente gostaria de responder e que podem ser respondidas também com recortes regionais ou temáticos. E aí também usar isso para mobilização em lugares em que a gente vê lacunas, por exemplo, né, em alguns lugares, acho que também foi a Bia que comentou, né, que tem mais presença em ocupação, não tanta presença no PIB, entender por que é isso, qual é o perfil local que faz ter esse tipo de diferença, ou diferenças de remuneração, e se somos presença no PIB percentualmente menor do que a presença em ocupações, também pensando, né, qual é o perfil de remuneração, qual é o perfil de qualificação profissional dentro do terceiro setor. Então, deixo o meu agradecimento e a minha sugestão para que a gente pense também com um enfoque regional, tanto a divulgação da presente pesquisa, mas também pesquisas complementares que a gente possa fazer a partir dessa. Muito obrigada. Obrigado, Paula. Realmente, pesquisa é isso. Pesquisa gera mais pergunta do que resposta. Eu que achava que o
o trabalho tinha terminado ao chegar no famoso número de quantos por cento do PIB e descobri que está apenas começando. Bom, a gente vai passar aí para responder algumas perguntas que surgiram no chat do YouTube, mas antes disso eu queria fazer um pedido de desculpa. Como o número, eu achei o número tão alto da pesquisa, quando o Gelson entrou com o cabelo dele para cima, eu falei, olha, o número da pesquisa subiu, chegou no cabelo dele, não foi um comentário bem pensado, e já pedi desculpa para ele também na paralela aqui, mas queria fazer público esse pedido também, porque mais pessoas podem ter se sentido aí chateadas também. Mas vamos lá. O que a gente tem como pergunta? Tem uma pergunta aqui, a primeira pergunta do Fábio Deboni, ele pergunta se as OSs estão incluídas nesse estudo. Laís, você que é a pessoa-chave aqui do tema. Obrigada, Léo. E acho super importante você ter feito esse reconhecimento, né? Porque o racismo estrutural está colocado, e quando a gente vê, a gente sai fazendo, enfim, comentários que, na verdade, estão incrustados e que a gente tem que reconhecer quando eles não devem ser feitos, né? Vamos lá, OS. Gente, OS não muda a natureza jurídica da organização. A organização é uma associação ou é uma fundação que se qualifica perante a administração pública como uma organização social dentro do âmbito do município, do estado, da União, com uma intenção de firmar um contrato de gestão com a pasta específica, a depender da área, é muito comum na área de saúde, ciência e tecnologia, ou até mesmo existe na área de cultura. Então, as OSs estão inseridas porque elas não são um tipo societário diferente, elas são as mesmas organizações que podem se qualificar, inclusive uma mesma OS pode também fazer uma parceria Miroski, pode ter um recurso privado, enfim. É claro que a gente tem, enfim, essa mistura de conceitos, e acho que uma pesquisa que a gente precisa enfrentar nos próximos anos é essa da taxonomia das organizações da sociedade civil, que é algo bem relevante aí para a gente melhorar essa compreensão do universo. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, que eu não sei se é para a Laís ou para a Márcia. Pomílio perguntou como fazer para participar da frente parlamentar. Laís? Bom, toda vez que a legislatura recomeça, as frentes parlamentares se extinguem. Então, na verdade, o contrário, quando a legislatura se termina, com elas terminam as frentes parlamentares, então elas precisam ser recriadas. Então, neste exato momento, não existe ainda, está sendo debatida a recriação da frente parlamentar mista em defesa das organizações da sociedade civil. Então, próximo desse debate, plataforma para o novo das organizações, de grupo, Henrique Freitas, faz parte do facilitador da plataforma, então vocês podem falar com ele, ou também com o Cássio França, a Raquel Quintiliano, do GIF, que também fazem parte da plataforma, além enfim, da SESI, Caritas, Fundação Esquel, Unicopas, Elo, enfim, uma série de outras organizações, mas acho que 2 contatos aqui que apareceram na live de hoje e que podem ser procurados também, podem ajudar vocês nesse sentido. Legal, gente. Tem mais alguma aqui? Gustavo pergunta assim, aqui, ó. Bom, temos uma na tela aqui, depois eu pego essa outra aqui do chat. A base de dados é 2016, será que a pandemia impactou negativamente o terceiro setor? Abraços. Bom, Wilson, a forma que a metodologia segue, ela precisa de uma matriz insumo-produto, que é aquela foto que o Ademir da FIP falou, que reflete como os setores se entrelaçam, né? Quem consome o que de quem, vende o que para quem. Então, essa matriz insumo-produto, que foi a metodologia básica, ela é feita ou refeita a cada 10 anos, né? A última foi em 2015, por isso que os dados da pesquisa se remetem a 2015, e
provavelmente vai ser feito em 2025, a gente pode até aí pensar, né, numa atualização em 2026, 27 por aí, dessa mesma pesquisa, porque aí a gente vai ter dados comparáveis para seguir, né? E a sua pergunta sobre se a pandemia impactou negativamente o terceiro setor. Eu vou trazer mais um dado aí que eu acho que é mais positivo também. Por exemplo, quando a gente fala do número de empregos, né, que ocupações, 5,88% das ocupações, 6 milhões de ocupações, isso também se remete a 2015. Só que de 2015 para cá, foram criadas pelo menos uns 20% de organizações sociais. Tem um relatório do IPEA que ele acaba em 2020, claro que se criam e se fecham organizações todos os anos, né, mas eu diria que pelo menos 20%, quiçá 30% de organizações, né, até aqui. Então, eu diria que alguns dados devem, inclusive, aumentar. E o efeito da pandemia, a minha percepção, e aí não tem nenhum estudo comprovando isso, é que apesar de heterogêneo, então teve algumas organizações que sofreram muito, outras menos, outras mais ou menos, outras foram beneficiadas e outras foram muito beneficiadas, a minha percepção é que o setor como um todo deve ter crescido, né? Todos os números que a gente acompanhou de doações, por mais imperfeitos que eram, eles continuavam igualmente imperfeitos, só que maiores, né? A gente, na Cital, a gente não é necessariamente parâmetro para isso, mas a gente cresceu também. Então, a demanda por atendimento e serviços sociais cresceu também. Então, eu ficaria muito surpreso que o setor como um todo tenha encolhido. Tá? Tem mais uma pergunta aqui. Gustavo pergunta se há estudos semelhantes com metodologia de indicadores aqui utilizados em algum outro país e, se positivo, saberia dizer como contribuíram e impactaram em suas regiões. Eu sei que tem outros estudos de representatividade do terceiro setor no PIB, inclusive o link que a gente disponibilizou para vocês é de um resumo da pesquisa. A pesquisa é muito mais longa, tem mais de 100 páginas, todo arcabouço metodológico está lá, equações econométricas, tudo isso, mas também tem bem mais informação em 100 páginas do que no resumo. Então, eu sugiro que vocês baixem, deem uma olhada no estudo resumido, e no final dele tem um link para baixar o estudo longo, o estudo completo. Tá? Nesse estudo completo tem um benchmark, assim, com outros países, com representatividade do terceiro setor em outros países, não são a mesma metodologia, todos, então não é exatamente comparável. A média deu 4,7%, então mesma ordem de grandeza, eu acho que isso é um fator relevante, mas, de novo, do ponto de vista acadêmico, não está certinho comparar. Agora, o que não tem, e que eu achei muito interessante, a sua pergunta, que depois que eles fizeram esse estudo, ou melhor, depois que eles chegaram nesse número, o que eles fizeram com esse estudo? Eu acho que isso aí é uma outra pesquisa, mais uma outra pesquisa, mas muito interessante, que pode informar aí a gente de próximos passos, além de todos os que já foram falados, da frente parlamentar, disso, daquilo, o que mais a gente pode fazer com esse estudo. Acho que é isso, Léo. Legal. Estamos nos movendo aí. Aqui, Léo, Oi. Não, só complementando aqui, que uma grande referência nessa área em relação a esses dados estatísticos sempre foi o Lester Salomon, da Johns Hopkins, né? Ele já faleceu, mas ele assina, junto com uma pesquisadora do IBGE, o dado que o Rafael Vargas mencionou aqui no começo, de que já houve um outro estudo sobre isso, né? Não tinha a mesma metodologia, não era tão amplo e profundo quanto foi esse, porque a metodologia do Lester Salomon sempre foi baseada no sistema de contas nacionais. E no sistema de contas nacionais, no Brasil, o jeito que a gente organiza aqui no IBGE, não era possível fazer de forma comparada com os dados que eles tinham internacionalmente. Então, acho que sim, a gente tem outros estudos sobre contribuição econômica de PIB
em outros países, né? Mas esse tem esse ineditismo por ele ter sido construído considerando tudo que já existia, mas buscando trazer uma metodologia nova aí para o processo, né? E acho que em termos de principal aspecto, a gente está falando de uma produção de conhecimento que é ali como um todo, né? Então, também é difícil mensurar o resultado, digamos assim, muitas conversas a serem feitas a partir desse dado, e acho que o que a Paula trouxe no último quadro, digamos assim, é um pouco do espírito do que o Movimento por uma Cultura de Doação espera, que essa pesquisa também gere muitos debates locais, que também gere muitas pesquisas derivadas e que também gere muitas outras reflexões, né? Acho que o principal recado final é de que justamente as organizações de sociedade civil representam um campo expressivo da nossa economia, para além de ser um campo politicamente ativo e necessário dentro do nosso tecido social brasileiro aí para a luta de garantia de direitos. Então, acho que a gente faz mais do que está conseguindo ser visualizado, e por isso a importância desse dado é tão relevante, de mostrar materialmente, objetivamente, economicamente, que existe aí muita gente mobilizada e trabalhando, movimentando a nossa economia em prol de causas socioambientais. Super obrigada, já vou me despedindo por aqui, deixo o Léo e a Márcia fecharem, mas estou por aqui. Márcia, palavras finais aí? Léo, só agradecer a participação aqui, poder ouvir os comentários, as perguntas, a troca que teve hoje. Acho que dá insumos para a gente ainda mais enriquecer a nossa reflexão sobre os desdobramentos a partir desse estudo, fora a série colossal de pesquisas que queremos ainda explorar sobre isso, mas também acho que tem uma agenda importante aqui de advocacy, né? Então, enfim, essa troca, essa união, todo mundo refletindo sobre isso é muito importante para a gente construir algo mais potente para avançar com essa agenda aqui de fortalecimento do setor. Legal, estamos chegando aí a quase 2 horas de live, chegamos a mais ou menos 200 pessoas, aí fechando com umas 150 aí. Eu queria agradecer todo mundo que participou aqui com a gente, que ouviu até o final, né, que fez pergunta, fez comentário. Talvez agradecer menos para todas as pessoas que deram sugestão de 418 outras pesquisas que a gente vai fazer agora, mas eu queria fechar com isso, com esse agradecimento. Vou relembrar, então, quem foram os apoiadores financeiros: o Instituto ASCP, o Instituto FI, a Fundação José Luiz Egídio Setúbal, o Movimento Bem Maior, a Astal também contribuiu, e a Tereza Bracher. Relembrar aqui e agradecer e comemorar os meus colegas de mandato, a Érica Sanches, Fernando Nogueira, João Paulo Vergueiro, Laís Figueiredo Lopes, Márcia Woods, Michel Freller, Richard Cipli, Silvia Dascal, André Pina, Jonas, Karina Blanc, Loriberto Filho e Zeca Teodoro. Eu sou Leonardo Letelier, CEO e fundador da Astal, e foi um prazer estar aqui com vocês numa sexta-feira de tarde, falando um tema tão importante para todo mundo, que é a contribuição econômica do terceiro setor para o PIB do Brasil. Obrigado e até logo. Tchau, gente.